Com apenas um funil de vendas, você pode transformar a realidade da sua empresa. Eu construí isso para a minha empresa e para dezenas de clientes que a gente atende, e hoje eu vou te mostrar como criar um funil de forma simples, sem complicação e sem enrolação. Além disso, se você gosta desse tipo de conteúdo de estratégia de marketing digital, já se inscreve no canal e bora para o conteúdo. O meu nome é Cristiano e eu tenho 16 anos de experiência com marketing digital. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre funis de vendas, que é uma base estrutural para tudo que acontece na internet. Então, julgo que esse é um dos principais vídeos e um dos principais conteúdos que você precisa assistir para conseguir gerar resultado para sua empresa. Então, vamos começar do início aqui. O que é um funil de vendas? Basicamente, é um processo de vendas online, onde você vai divulgar a sua empresa para diversas pessoas que estão navegando na internet ou buscando produtos e serviços, e algumas pessoas se perdem no caminho. Isso é natural, sempre vai acontecer, seja num funil de mídia paga, onde você está fazendo anúncios, ou num processo de vendas, né, que é um funil de vendas. Então a gente tem basicamente 3 objetivos aqui: atrair pessoas, fazer com que elas se tornem leads, né, que são potenciais clientes. Esses leads vão passar pelo processo de vendas e vão se transformar em clientes. E no melhor dos mundos, a gente vai fazer com que esses clientes consigam recomprar da gente, ou seja, vão se tornar clientes recorrentes. Então, esse é o principal objetivo de utilizar de funis de vendas na sua estratégia. Eu fiz um pequeno desenho aqui para ilustrar como que funciona o processo de um funil de vendas e na maioria dos casos de negócios digitais. Então, basicamente aqui, imagina que esse círculo aqui é a internet, então as pessoas que estão navegando na internet, e você tem um público-alvo que é uma parte dessas pessoas que estão navegando na internet. Beleza. Como que vai funcionar para criar um funil de vendas? Basicamente, você vai direcionar conteúdos ou anúncios para esse público específico e eles vão visitar uma landing page, que é uma página de recepção de clientes que estão na internet. Beleza. Nessa página você vai divulgar os seus produtos, serviços, sempre utilizando dos seus principais benefícios ou os diferenciais da sua empresa. A pessoa vai se cadastrar nessa página e vai cair num CRM ou num processo de vendas que é basicamente um funil. Utilizando o CRM fica mais fácil categorizar e saber da onde que as pessoas vêm, né? Que anúncio que elas vieram, se vieram do Google, vieram do Face, enfim, qual que é a origem dessas pessoas. Também a gente consegue saber os dados, né? O que a pessoa preencheu naquele formulário. Então a gente vai conseguir dar um atendimento melhor para esses clientes, porque a gente já tem alguns dados dessas pessoas. Conforme a gente vai atendendo essas pessoas, a gente vai categorizando até saber, passando por esse processo aqui de vendas, se a gente ganhou a venda ou se a gente teve uma perda desse processo de vendas. Tendo uma perda de vendas nesse processo, é importante a gente descobrir os motivos da perda. Então, na minha visão, isso é a principal etapa aqui para quem está montando funil de vendas, porque com base nas respostas dos motivos das perdas, você vai conseguir ajustar ou o seu produto ou a sua oferta para conseguir vender mais, escalar essa oferta. Então, muitas vezes, o processo aqui que você vai criar desse funil de vendas vai começar com uma taxa de conversão baixa, só que à medida que você vai corrigindo esse processo, entendendo os motivos pelos quais as pessoas não estão comprando, você pode corrigir isso na sua oferta e vender mais, basicamente isso. E agora eu vou falar um pouco do processo, né? O que você deveria fazer para conseguir gerar resultados rápidos com o funil de vendas. Então, primeiro ponto, né, é criar uma oferta muito boa do ponto de vista do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Você precisa pensar que uma pessoa que não conhece você, nunca ouviu falar da sua empresa, ela vai vir da internet e vai querer adquirir um produto ou um serviço seu. Essa oferta precisa ser muito boa, senão você não vai conseguir atingir a expectativa daquele cliente que nunca ouviu falar da sua empresa. Então, a oferta precisa ser boa do ponto de vista do cliente e ela deve sanar alguma necessidade imediata. Muita gente fala que é uma dor, né? Mas na verdade é uma necessidade, não dói, né? Não é uma dor de forma literal, é uma necessidade que a pessoa tem. Então, a sua oferta precisa
sanar essa necessidade, beleza? Se possível, quando você está criando o seu primeiro funil de vendas, estruturando a sua empresa, utilize de um produto ou de um serviço que já existe demanda, ou seja, que já existe buscas no Google, por exemplo, por aquele produto ou serviço. Por quê? Porque dessa forma fica mais fácil criar o funil. Se você precisa gerar o desejo na pessoa para depois ela descobrir que ela tem aquele problema, aquela necessidade, é um pouco mais difícil. Obviamente a gente pode fazer dessa forma, mas é um pouco mais difícil. Então a minha sugestão aqui é que você consiga utilizar de uma demanda, de uma necessidade que já existe. O terceiro ponto aqui é: lembre-se que as pessoas não te conhecem, elas vão vir da internet, muitas vezes nunca ouviram falar da sua empresa e elas não confiam em você. Então, esse processo de vendas precisa ser bem estruturado e bem claro para um cliente que nunca ouviu falar da sua empresa. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que perde vendas por um atendimento imaginando que é o mesmo atendimento que vai acontecer numa indicação de uma empresa para outra empresa. E isso não acontece. Por quê? Porque as pessoas não confiam em você, elas estão vindo da internet. Quando é uma indicação de algum parceiro ou alguma empresa que já ouviu falar da sua marca, fica muito mais fácil vender, porque ela já vem pronta para comprar. Nesse caso de fazer um funil de vendas, você precisa de fato ter uma pessoa, uma área comercial, alguém que vai atender esses clientes e entender essas necessidades para poder de fato vender, muitas vezes ultrapassando as objeções ali do primeiro contato, beleza? Então lembrete, né? As pessoas que vêm na internet não te conhecem, não confiam em você e por isso você precisa dar um ótimo atendimento para conseguir vender. Aí a segunda etapa aqui basicamente é criar uma página de vendas. Nessa página de vendas o que precisa ter, né? Tem muita gente que complica muito aqui pensando, você precisa ter uma landing page perfeita e tudo mais. Óbvio, quanto melhor for a sua landing page, melhor, só que simplificando aqui, o que você precisa ter, né? São os benefícios do seu produto ou serviço e os diferenciais da sua empresa ou da sua marca. Tendo isso, as pessoas já vão conseguir chegar num atendimento ali no WhatsApp, já com uma prévia noção do que a sua empresa faz e quais são os diferenciais. Ou seja, não precisa complicar muito aqui. Não precisa ter uma landing page perfeita nesse primeiro processo, né? Muitas vezes você está começando, você não vai ter depoimentos, você não vai ter todas as informações que uma landing page perfeita precisa, só que você já vai conseguir vender. Esse é o ponto, né? Aqui a minha ideia é te orientar em como você cria esse primeiro funil de vendas para começar as vendas para o seu negócio. Segundo ponto importante aqui na criação de uma landing page: use formulários. Por que usar formulários? Basicamente, dois motivos aqui. O primeiro é que você vai conseguir distanciar apenas os curiosos, né? Aquelas pessoas que clicaram no anúncio sem querer e estão chegando assim meio perdidas na sua página, gerando atendimentos que não vão fechar vendas. E o segundo motivo é para passar dados mais criteriosos, mais relevantes, tanto para o Google quanto para o Facebook. Toda vez que a gente faz um anúncio e ele converte, né, traz uma pessoa que estava na internet perdida ali, navegando, e vira uma conversão para o seu negócio, se essa conversão é apenas um clique no botão do WhatsApp, você está dizendo para as plataformas que você converteu, que é aquilo ali que você quer. Mas na verdade, na maioria dos casos, o clique no WhatsApp, ele não vai te trazer clientes, ou seja, você vai precisar gerar muito volume de atendimento para conseguir fechar uma venda. Então a minha recomendação é com que você utilize principalmente de formulários. Por quê? Para passar dados mais criteriosos, mais relevantes, tanto para o Google quanto para o Facebook. Com esses dados mais precisos, né, as campanhas vão te trazer melhores resultados também. Ou seja, toda vez que converter um formulário, alguém preencher um formulário, essa informação é passada para o Google e para o Facebook. Então, como eles têm a informação de quem é de fato seu cliente potencial, fica mais fácil deles encontrarem novas pessoas com aquele mesmo perfil. Se você trazer muita gente desqualificada, o Google e o Facebook vão achar que é isso que você quer. E aí fica mais difícil de gerar resultado com anúncios na internet. E o terceiro ponto aqui é conecte com o CRM. Por que fazer dessa forma? Porque basicamente assim, se vem muito lead, muitos atendimentos e você não conseguir organizar para saber
quem que está em cada etapa, ou seja, quem já foi atendido, quem você já mandou orçamento, quem você precisa fazer follow-up, e também saber dos clientes e campanhas quais foram as campanhas que de fato te trouxeram vendas, você não vai conseguir otimizar o seu processo. Então, primeiro ponto é, utilizando de um CRM, você consegue melhorar o processo, saber quem que está em cada etapa, né? Qual lead está em cada etapa, saber de que campanha ele veio e também depois se fechou a venda ou não fechou a venda, você consegue ainda otimizar as campanhas com base nos dados que você adquiriu. Se você não usar um CRM, fica muito mais difícil fazer isso. A maioria das empresas usa basicamente o WhatsApp para atender os clientes e essas informações são perdidas, porque você não tem uma forma estruturada e não consegue, com base nos dados que você tem dentro do seu WhatsApp, saber para que lado você deve melhorar a sua estratégia. Então, recomendo fortemente utilizar um CRM. Existem diversas soluções e soluções baratas, não é algo caro. Beleza, então próxima etapa, né? Implemente um CRM de vendas. Ele é importante para organizar as informações e perfis de clientes. Próxima etapa aqui, faça anúncios. Então, qual que é a forma mais fácil de gerar cliente pela internet? Com toda certeza é através das pesquisas no Google. Por quê? Porque quando alguém vai pesquisar algo no Google, ela já está com intenção de resolver aquela necessidade. Ou seja, quando a pessoa está no Instagram ou no Facebook, ela está navegando para consumir entretenimento, conversar com seus amigos e tudo mais. E ela não está num momento de compra. Obviamente que existem as pessoas que vão clicar nos anúncios do Instagram e vão converter, mas esse processo geralmente demora mais, ou você precisa de mais contatos, né, mais leads entrando no seu funil para que você consiga fazer vendas. Já pelo Google é muito mais fácil e rápido você conseguir gerar vendas. Por quê? Porque você consegue saber e fazer os anúncios com base na pesquisa da pessoa. Ou seja, vou dar um exemplo. Se alguém for pesquisar no Google por agência de marketing digital, o que essa pessoa quer? Ela quer contratar uma agência de marketing digital, ou ela quer saber mais informações sobre uma agência de marketing digital. Agora, se a pessoa estiver no Instagram e ver um anúncio de uma agência, você precisa ser muito persuasivo para tirar a pessoa daquele momento de entretenimento, para conseguir fazer com que desperte um interesse nessa pessoa e faça com que ela conheça a sua empresa e depois converta. Ou seja, é muito mais rápido e prático você fazer anúncios de pesquisa, porque você vai estar muito mais perto da venda do que os anúncios do Instagram. Beleza? Próxima etapa. Com os anúncios rodando da pesquisa do Google, você vai fazer remarketing no Instagram e no Facebook. Ou seja, o que é o remarketing? Você vai anunciar para todo mundo que clicou nos seus anúncios do Google ou visitou a sua página e não converteu. Ou seja, você vai conseguir direcionar anúncios especificamente para quem demonstrou um grande interesse no seu produto ou serviço no momento certo. Ou seja, você consegue direcionar esses anúncios para pessoas que visitaram a sua página nos últimos 7 dias, por exemplo. Ou seja, você consegue ser muito assertivo, gastar pouco e mesmo assim gerar muito resultado. Próxima etapa aqui, você precisa captar os dados para o seu pixel e captar os dados no seu CRM. O que isso quer dizer? Você vai fazer os anúncios e plugar as ferramentas do pixel do Facebook, a API de conversões e a tag do Google para conseguir captar dados das pessoas, e conforme você tem mais dados, mais relevante vão ser os seus anúncios e o Google e o Facebook vão saber quem que é o perfil ideal do cliente que está buscando a sua empresa. Ou seja, com essas ferramentas instaladas, fica mais fácil de gerar resultado. Próxima etapa aqui, valide através de Inside Sales. Então, assim, muita gente fala aqui na internet que você precisa ter uma estrutura mega complexa de funis, robôs, automação. Na minha visão, a forma mais fácil de gerar resultado com funil de vendas é através de Inside Sales, ou seja, uma equipe interna de atendimento. Isso pode ser você logo no início do processo, né, onde as pessoas vão ver os seus anúncios, cair na sua landing page, preencher um formulário e cair para você conversar com elas no WhatsApp e fechar a venda. Mas, quando você tiver esse primeiro funil validado, você pode colocar um assistente de atendimento, você pode
utilizar das principais dúvidas e objeções para criar respostas automatizadas, mas a minha visão é que no início do processo atenda as pessoas de forma manual no seu funil de vendas, porque isso vai te trazer informações muito importantes para você corrigir todo o processo. Se você delegar isso logo de início para outras pessoas, ou para um robô, um chatbot, você não vai aprender qual é a necessidade específica do cliente para gerar mais resultado. Então, a minha visão é: inicie com o Inside Sales, que é colocar uma pessoa ou você mesmo no processo para tirar as dúvidas, tirar as objeções e fechar as vendas. A partir do momento que você tem já dados, informações de diversos clientes que funcionou aquele processo, aí sim, aí você pode automatizar ou delegar para outras pessoas. Próxima etapa, ajuste os detalhes do processo. Como que funciona, Você criou essa landing page, os anúncios e já está atendendo os primeiros leads, para transformar eles em clientes, mas como você está tirando as objeções, conversando com os clientes ali no WhatsApp, você muitas vezes vai ver que a busca que a pessoa estava fazendo ou a necessidade que ela tem não é exatamente o que você está ofertando. Então você precisa... Tem 3 grandes pilares aqui de ajuste que você pode fazer, Um é melhorar a sua oferta, melhorar o seu público ou melhorar os criativos. Então, com base nas conversas que você vai ter com aquelas pessoas, você pode ajustar esses 3 pilares e, com certeza, fazendo ajustes de oferta, ajuste de público e ajuste de criativo, você vai aumentar a sua taxa de conversão, logo vai aumentar o seu faturamento, as suas vendas e o seu retorno do investimento. Próxima etapa, avalie os relatórios e informações sobre os clientes e faça novamente. Todo o processo de vendas pode ser melhorado. Quando a gente está trabalhando com internet, a gente consegue saber muitas informações sobre o anúncio que a pessoa clicou, se ela preencheu ou não o formulário, quais são os dados desse formulário, quanto tempo levou o atendimento, quais são as dúvidas que essas pessoas tiveram e por aí vai. Dá para saber muita coisa sobre essas pessoas que estão chegando. Você precisa, pelo menos uma vez por mês, olhar esses dados, essas informações de forma estruturada, pensando em melhorar o processo para fazer com que as suas vendas aumentem. Então, utilizando dos relatórios, dados, informações que você está adquirindo nesse processo, fica muito mais fácil fazer pequenos ajustes e aumentar as suas vendas. Próxima etapa aqui, implemente um fluxo de retenção. Basicamente assim, você vai começar o seu funil de vendas testando, validando o processo, atendendo esses primeiros clientes. A partir do momento que você já está adquirindo clientes, você precisa criar ações que vão reter esses clientes e fazer com que eles recomprem mais de uma vez os seus produtos e serviços. Por quê? Porque o custo de cliente sempre vai aumentar porque mais pessoas estão fazendo anúncio na internet, você tem mais concorrência, você tem inflação, tem diversas coisas que podem fazer com que os custos de marketing digital aumentem. Só que do outro lado, se você fizer ações de retenção e vendas novamente para os seus clientes, esse custo de aquisição do cliente ele vai se diluir num montante de vendas maior. Isso vai fazer com que você tenha muito mais resultado na sua empresa, ou seja, é mais barato você trabalhar retenção, que é vender novamente para os mesmos clientes, do que você tentar conquistar novos clientes. Isso tem diversas pesquisas que mostram que isso é real. É mais caro você conquistar um cliente novo do que vender para um cliente que já comprou de você. A partir do momento que você tem o primeiro funil validado, os clientes já estão comprando, foque em ações de retenção e pós-venda, pode ser considerado assim, pós-venda, fazer com que a pessoa tenha um bom atendimento ali depois que ela já efetuou a primeira venda e você com certeza vai ter mais resultado no seu negócio. E aí, quando esse processo estiver validado, ou seja, você vai estar com esse funil funcionando, você já vai ter as primeiras ações de retenção. Aí chega o momento de você começar a escalar, ou seja, investir mais, fazer com que esse processo que você criou de funil de vendas, com que ele traga mais volume e faça com que a internet faça o trabalho dela, que é conseguir vender para o Brasil inteiro. Geralmente, esse processo você consegue crescer bastante tendo apenas um funil de vendas. O que eu quero dizer com isso?
Não acredite que porque um funil de vendas está funcionando que você chegou no limite das vendas que você consegue construir com esse funil. Geralmente você vai conseguir vender alguns milhões de reais nesse primeiro funil que você montou, sem a necessidade de criar novos funis e mais complexidade. Ou seja, com um funil de vendas você com certeza vai conseguir vender mais de R$1 milhão por ano. Isso é bem simples, bem prático. Obviamente que aqui eu estou detalhando várias etapas e processos, né? Então parece algo complexo, mas a partir do momento que você consegue analisar esse funil e ter os dados, as informações do seu negócio, fica muito fácil vender mais de R$1 milhão. A gente já fez isso para a nossa empresa e para diversas empresas que a gente atende, então funciona. É algo que eu estou te falando da minha experiência. E aí sim, a partir do momento que você estiver gerando um grande volume, chega o momento de você criar uma complexidade maior, ou seja, gradativamente implementar novos fluxos, novos funis, porque trazer complexidade se você ainda não chegou no limite do primeiro funil, né? Então a ideia aqui, a minha sugestão é que você valide esse primeiro funil, tente chegar no máximo dele, ou seja, investir o máximo possível naquelas palavras-chave que estão te trazendo resultado. E a partir do momento que você não consegue escalar mais, né, vender mais com aquele primeiro funil, aí sim você monta um segundo funil para conseguir ter mais capilaridade, para conseguir fazer um volume maior e também, conforme você vai abrindo mais frentes, fica mais complexo de fazer a gestão. Então, a minha sugestão é sempre valide o seu modelo de negócio, seu processo, seu funil de vendas com apenas um funil. A partir do momento que você tem isso validado, aí você aprendeu o processo, fica muito mais fácil de crescer e implementar novos funis e novas complexidades, beleza? E aí tem uma provocação aqui, né? Então, implementando esse processo é impossível não vender. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho mais de 15 anos aí, 16 anos trabalhando com marketing digital e eu não conheço nenhuma empresa que implementou esse tipo de funil e não conseguiu vender. Se você não conseguir vender, olha, eu digo que é impossível não conseguir vender se você implementar tudo isso aqui que eu falei. Beleza? E aí, quais são as ferramentas que você pode usar para criar esse funil de vendas? Existem várias. Hoje em dia não é complicado assim em questão de ferramenta. Tem ferramentas grátis, tem ferramentas pagas. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Então, o WordPress é um CMS, né, onde você consegue criar seu site. Ele é gratuito porque é uma plataforma ali que você pode instalar na sua hospedagem e personalizar como você quiser. Tem alguns temas grátis também, então você consegue começar desde um WordPress gratuito e depois ir melhorando no processo. Existem outras ferramentas mais específicas para landing pages, então você consegue usar o Lead Pages, a Unbounce, são ferramentas aí mais robustas, né? Pensando que você pode gerar um volume de vendas muito grande, fazer testes AB, né? Que são testar várias páginas com uma mesma estrutura, com o mesmo funil. Então essas ferramentas são específicas para a criação de landing pages. As ferramentas de anúncio, então Google Ads e Meta Ads, não tem como fugir, mas a partir do momento que você validou o seu processo, você pode testar outras ferramentas também. O LinkedIn Ads para negócios, principalmente para B2B, o Pinterest, o TikTok e por aí vai. E falando aqui especificamente de CRM, né? Então a gente basicamente tem dois tipos de CRM. Os CRMs de vendas e os CRMs de marketing. Marketing é mais focado em e-mail e vendas é mais focado em mensageria, ou seja, mensagens do WhatsApp, mensagens no Instagram e por aí vai. Eu separei algumas ferramentas aqui que a gente usa bastante, então a Como é uma ferramenta que a gente utiliza muito para criar esses funis e CRMs de vendas, né? Então você consegue plugar todas as ferramentas ali de mensageria do Instagram, do Facebook, do seu e-mail, do seu WhatsApp, plugar tudo isso numa ferramenta e criar funis e automações ali, onde você vai conseguir fazer essas vendas e categorizar e gerar relatórios. Então é muito legal essa ferramenta Como, a gente é parceiro. MailChimp e ActiveCampaign são ferramentas de e-mail marketing e você consegue, além de criar disparos em massa, você consegue também criar disparos personalizados, criar funis de vendas, automações
Isso com base nos dados que você tem ou nas interações que os clientes tiveram com a sua empresa. E o RD Station e HubSpot, que são ferramentas concorrentes, né? O RD Station é uma ferramenta nacional e HubSpot é uma ferramenta gringa, né? Americana, se não me engano, para você criar, além desses funis, né? O inbound marketing, que daí você consegue criar materiais ricos, como para as pessoas baixarem e-book, você consegue criar também essa qualificação dos leads, né? Então, quando você trabalha com vendas complexas, principalmente para B2B ou SaaS, é necessário você passar muita informação para os clientes para, de certa forma, aquecer aquele cliente antes da compra. Então, aí essas ferramentas como RD Station e HubSpot são mais para trabalhar inbound e automações, né? Mas, obviamente, fica a teu critério utilizar da ferramenta que mais se adequar para o seu cenário. Pensando em funil de venda simples, né, o que eu indicaria? WordPress, porque ele é basicamente gratuito, você não precisa ficar pagando a todo momento a instalação, a implementação dele. A ferramenta Como, porque ela é muito prática e você consegue utilizar tanto dentro do seu WhatsApp Business, quanto dentro da ferramenta Como e organizar ali os funis de vendas. Então, a maioria dos nossos clientes usam essa ferramenta. E se você tiver a necessidade de usar e-mail marketing, né? Então as ferramentas mais baratas aí, mais em conta, seria o Mailchimp e o RD Station. Obviamente aqui, né, existem milhares, centenas de milhares talvez de ferramentas e plataformas. Mas aqui eu acredito que eu fiz uma boa seleção de ferramentas práticas e baratas para você começar o seu negócio através desses funis de vendas. E se você gostou desse tipo de conteúdo falando de estratégias de marketing, crescimento de vendas, já se inscreve no canal porque a gente está se empenhando em criar muito conteúdo para ajudar você, beleza? E se tiver perguntas, então deixa nos comentários aqui que eu vou responder todo mundo que engajar aí, interagir no YouTube, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!